Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, gravado diretamente da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. Comigo a doutora Sandra Gever, nossas convidadas de hoje, doutora Fátima Quitolina e doutora Karina Fernandes. Nosso assunto de hoje é condômino antissocial. Tá na moda agora condômino antissocial, né? Antissocial, condômino nocivo. Nocivo, exatamente. Na verdade, já é uma figura um pouco conhecida, né? Desde do Código Civil de 2002, 2003, que surgiu essa figura do condômino antissocial, mas na prática a gente ainda vê muita pouca aplicabilidade, né? Em que pese a gente tenha várias situações que se aplique para o condômino nocivo, o condômino antissocial. Então, doutora Fátima... Com relação ao condômino nocivo, o Código Civil especificamente não viu a retirada do condômino nocivo, mas viu a aplicação das penalidades. Só que hoje os juízes já estão entendendo da retirada desse condômino nocivo, desde que devidamente comprovado. Hoje nós temos assim que eu tenho o meu direito de usar o meu imóvel, ele vai até no momento que vai prejudicar o outro. Então, assim, as relações de vizinhança se opõem ao uso irrestrito da propriedade. Uma situação é a propriedade, outra situação é o direito que tenho e o dever de cumprir com as obrigações com relação ao meu vizinho do lado. E com relação ao antissocial, o nocivo, hoje nós temos vários problemas, que são drogas. Esse é um problema muito comum muito grave hoje, a situação... está chegando num ponto insustentável, até nos condomínios, tem condomínios que não temos mais a classe social, antes era assim, não. Hoje, é verdade. Independente da classe social, nós temos esse problema. A gente até se surpreende com condôminos com alguma instrução maior, cargos até, enfim. Isso. Né, que vem se apresentando com a situação de uso de drogas nas suas unidades. E a situação não é só o uso, o problema é chegar em casa bêbado, que é uma espécie de drogadição também, né? Bêbado, drogado. A comercialização de drogas, né? Dentro do condomínio. A gente vem observando cada vez mais alguns síndicos nos procurando, porque tem... a comercialização exatamente. E também não é só nos condomínios grandes ou de condomínios de uma classe social melhor. Também a venda, porque daí são outros tipos de droga. Sim, mais pesadas e mais caras também, né? Mais elitizadas. Isso é uma situação que está... A outra situação com relação a até andar... agora nós temos uma situação que nunca se imaginou. Os condôminos têm vizinhos e andam pelados, aí tu vai pelados dentro da residência. Mas, doutora, deixa eu dizer, aqui nós também estamos observando algumas situações nesse sentido. Coisa que no passado, olha, no passado eu digo assim, há uns 20 anos atrás, na Casa dos Síndicos de Porto Alegre, nós tivemos uma situação assim, num condomínio grande de 900 unidades, uma pessoa que costumava transitar nas áreas comuns nua. Né? Chegava à noite e ela transitava, enfim, foi um grande problema a ser resolvido. Mas foi um caso isolado que a gente achou que não aconteceria. E agora tivemos novamente uma situação... Mas agora está recorrente, tá? Pois é, que interessante. A circulação nas áreas condominiais. E até dentro da própria unidade. Porque, sim, ter o cuidado de fechar uma janela. Fechar a janela e tudo mais. Não, e aí vão para a janela pelados, não tem... Assim, a outra situação é que... É que isso afeta o direito de vizinhança. Isso, né, tem vários direitos a serem preservados. Tem pessoas que não gostam de ver o outro nu na sua frente. Então, é uma situação que a gente tem que respeitar. Eu acredito que essa é uma questão de respeito. Sim. A outra situação que também a reclamação está sendo é quando mantém relação sexual e o volume de... Porque o volume de barulho está sendo ultrapassa a normalidade. Se tu vai notificar as pessoas, ela diz que não ultrapassa a normalidade, mas toda a vizinhança reclama. E aí fica uma situação constrangedora, que também fica uma antissocial nesse sentido. E a outra situação também é até o abandono do idoso, que é aquilo que nós estamos falando. As pessoas, deixam o seu animal em casa, agora deixam os idosos. Pessoas idosas. Isso. Pessoas doentes também, Isso. especiais, com alguma situação. Isso. A gente também tem outras situações recorrentes aqui de pessoas com esquizofrenia, problemas de pânico também, que é
uma doença que cada vez mais vem se apresentando na sociedade e essas pessoas ficam sozinhas ou não, mas que a questão, como ocorre dentro do apartamento, de repente socar a parede, gritar, alucinações, enfim, faz com que traga um prejuízo para a coletividade, que poderá às vezes incluir crianças que ficam assustadas, ou a questão de perturbação do sossego, ou até de segurança, porque uma pessoa perturbada, ela poderá agredir outra pessoa. Ou também pode causar um dano à própria pessoa, né? Exatamente, como já teve, inclusive, né? Já teve situações de pessoas caírem de suas unidades pela janela, sacadas, e houve... Isso seriam casos de transtornos psiquiátricos que deveriam ser tratados, acompanhados e, no caso de orientação médica, e não abandonado. Ou uma pessoa que o auxiliasse no seu dia a dia. E daí, abandonado, sem medicação, sem nada, gera um problema grande para o próprio condomínio e seus vizinhos. E além do perigo para ele mesmo, que pode vir a causar... É muito grave, né? E a outra situação, que nós estamos falando dos drogados, são muitas vezes, não diríamos, a gente tem sempre que ter um cuidado, mas geralmente furtam a bicicleta. Se tem um drogado, a primeira coisa foi o fulano. Então, acaba virando, tu não sabe mais em que ponto tu tem, que fica o limite entre... Sim, é verdade. Tudo que acontece de errado nesse condomínio vai acabar sendo culpa daquela pessoa. Então, e muitas vezes não seria. É isso que eu quero dizer, não seria, mas acaba bitolado nesse sentido, isso é muito ruim, então... Com relação a essas condutas, doutora, me parece que uma orientação que nós temos aqui, né, doutora, é que os condôminos façam o registro da ocorrência. Não basta ficar falando, levam ao síndico só comentários. Não, eles têm que fazer um registro através de um e-mail, de uma notificação. Até para que o condomínio... E reiteradas notificações, reiterados registros. Acho até que, com base nos registros, o síndico deverá convocar uma assembleia com uma pauta específica, tratar deste assunto em assembleia, expor a situação e a coletividade, através de uma assembleia, tomar as medidas, decidir quais medidas serão tomadas. O que tem hoje, que a gente sempre diz, a primeira coisa, continua, é a questão da notificação, mas que ter ciência, porque muitas vezes também os pais saem, se tem drogados que ficam em casa e os pais saem de manhã, voltam de noite e não sabem o que está acontecendo. Então, a partir do momento que tem reclamação por escrito e que ele esteja respaldado, o síndico, para poder notificar, que é aquilo que tu dizes, não só liga, não. Hoje vai reclamar, tem que ser por escrito, para que depois não seja o condomínio tomar uma atitude e que vai a pessoa dizer, não, mas eu não falei nada. Então, que esteja respaldado. Ou os responsáveis, ele não sabia de nada. Então, primeiro fazer a notificação do fato para depois aplicar eventual penalidade, se for o caso. Isso, né, e aquilo que tu falaste também, que eu achei bem importante, fazer a ocorrência. A gente sabe que hoje é difícil, é trabalhoso, e até a delegacia fazer uma ocorrência perde muito tempo, mas aquilo que tu falaste é imprescindível. A ocorrência policial vem até porque a gente não sabe de que forma vai ser feito o desfecho, o que vamos precisar, o que vamos enfrentar pela frente. Então, assim, como parte de um processo, já pensando em nível de processo, ter o boletim de ocorrência é indispensável. Registrando o fato. Registrando, pedindo que ele dê prosseguimento, inclusive, para que a polícia possa apurar os fatos também. Então... muitas vezes também a questão de drogas em condomínio, mas o que eu faço? Pode fazer uma denúncia anônima, a polícia também protege esse tipo de denúncia, o síndico deve, ou outros condôminos poderão fazer também, porque o que não pode é se calar dentro do condomínio, deixar que a situação extrapole. Nós tivemos também no passado, aí também ocorreu com um cliente da Casa do Síndico de Porto Alegre, uma situação de um condômino que usava drogas, enfim, e foi acabou tendo um fato muito triste no condomínio, ele agrediu uma pessoa de idade, e acabou que na briga com essa pessoa, ele estava com uma faca e ele acabou, então, a pessoa perdeu 2 dedos da mão, enfim, foi uma situação muito forte, enfim, na época, com bastante impacto, assim, e que foi bem noticiada, enfim, mas pode acontecer, não estamos livres de uma situação dessa, e era uma pessoa com quem ele se relacionava muito bem no condomínio, era, na verdade, a única pessoa que dava um voto de confiança para ele, e ocorreu porque ela tentou socorrê-lo naquele momento de surto, e acabou, não que ele tivesse a intenção, mas sem querer ele acabou fazendo isso. Agredindo. Então,
é uma situação que extrapola, não tem como foge do controle da gente. Então, por isso que é importante que os membros da administração, não só o síndico, porque sempre recai sobre o síndico, né? Isso, sempre. Principalmente quando ocorre essa situação. Ninguém quer se envolver, porque é droga, polícia, não sei com quem ele anda, não quero me envolver, mas é uma responsabilidade de todos no condomínio. De toda a coletividade do condomínio. E embora o Código Civil não traga expressamente essa hipótese de excluir esse condômino do condomínio, do convívio, o artigo 1337, ele trata das multas, né? Tem a possibilidade de multar até 5 vezes o valor da cota. Sim, exatamente. Então, é que, na verdade, como a gente estava falando assim, o brasileiro, né? Quando cai no bolso, às vezes, quando realmente... exatamente. E também a doutora Fátima nos colocou que não só, que o judiciário já está entendendo num caso pontual, pela proibição do direito de uso, né? De uso daquela... Porque não perde a propriedade, né? Inicialmente, qual era a defesa? Mas vai em conflito com o direito de propriedade, mas né? Não perde a propriedade, perde o direito de usufruir daquele imóvel. Não pode vender, pode alocar. Ele perde a posse, a propriedade ele não perde. O que também hoje é bem preocupante é feminicídio. Cada vez mais recorrente. E tem uma decisão agora, que o síndico pode chamar a brigada, que até esse dia deu um programa em briga de marido e mulher. Eu vi. Vizinhos. O condomínio fez um cartaz, né? E botou, né? Isso, o condomínio mete a colher, Eu achei interessante. Eu achei bem importante. Condomínio com vários blocos, né? Uma cidade, praticamente um bairro, enfim. Nós temos um caso em que a brigada não compareceu. E aí foi o síndico, foi o conselho, e quando chegaram, essa senhora... Mas chamaram o conselho tutelar. Né? Quando chamaram o conselho tutelar, tinha menores, a brigada não compareceu, e aí a senhora disse que não, ele era um bom pai, que não... o medo. É o medo. Mas eu digo assim, mas é algo que está acontecendo muito. Doutora, nos parece assim, se há uma constatação por vários condôminos de uma situação e havendo o registro, na hora de um fato um pouco maior, mais agressivo, digamos assim, que deve ter sido o que a doutora nos relatou, o síndico sim vai chamar esses órgãos, e o importante é que tenha-se a comprovação de que foi tomadas medidas efetivas. Exatamente. Tal como chamou a Brigada Militar, tem como comprovar essa chamada? Tem. Chamou o Conselho Tutelar, ou se dirigiu a uma delegacia para fazer uma ocorrência, boletim. Por isso que é importante o registro. O registro de todas as situações Doutoras, ocorridas. Nós vamos ter que chamar um intervalo. Peço que vocês continuem nos acompanhando. Mandem as perguntas de vocês também. Como vocês estão percebendo, o tema é bastante interessante e com certeza acontece aí no condomínio de vocês. Nos aguardem. Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, estamos de volta aqui. O assunto de hoje é o condômino antissocial, condômino nocivo. O assunto está pegando fogo aqui. Tenho certeza que muitos questionamentos vão chegar para nós, serão todos respondidos. Inclusive, se você tiver interesse de participar também do programa, entre em contato conosco através do nosso telefone 3476-2700. Acompanhe nossa agenda de eventos também através do nosso site www.casadosíndicos.com.br. E voltamos então a conversar sobre o nosso assunto da tarde de hoje, que é o condômino antissocial. Vamos lá então, retomando os assuntos. Nós estamos conversando sobre feminicídio e uma das coisas que eu sempre alerto aos vizinhos, que quando acontece isso, não evitem deles tomar qualquer atitude, vai ao síndico, vai a alguma autoridade policial, isso, mas não porque aconteceu uma situação em que o marido estava batendo na mulher, ele foi ajudar e ele teve que se mudar do prédio, porque o casal fez as pazes e ele ficou aquela situação. Então,
assistiu, está vendo e tudo mais, faça as reclamações, faça a ligação, que nem tu falaste. Para os órgãos isso. A gente diz que tem que meter a colher. A colher, mas dessa forma, quem né? tem que meter a colher são as autoridades, o síndico, que ele está embutido na autoridade naquele momento lá do condomínio. Evitar o pessoal da portaria e tudo mais, mas evitar do vizinho. Mas isso, doutora, não significa que o síndico vá no apartamento, na unidade não, intervir. Não é isso. Não, é que ele vai tomar isso, mas é isso que eu quero. Isso. Para deixar bem claro para o nosso ouvinte. Inclusive, eu acho assim, o condomínio que tem portaria, como a gente disse no bloco anterior, de um programa que passou, né, doutora, que nós acompanhamos, instruir os porteiros, se ouvir barulho de brigas, enfim, pode chamar a polícia, deve chamar a polícia, entendeu? Independente de horário, enfim, porque muitas vezes o síndico não está em casa, não tem como dizer, olha, unidade tal, está tendo um problema assim, chama a polícia. Mas chama as autoridades sempre, já exatamente, na guarda. Os porteiros, zelador, os empregados do condomínio têm que estar instruídos para essas questões também e também não intervirem nessa situação, assim como os outros condôminos. Liga para o porteiro, vai lá com o apartamento X, lá a pessoa está batendo, enfim, não é uma função do porteiro. Na verdade... mesmo porque ele não tem preparação técnica para abordagem. Quem tem é o policial que foi treinado e preparado. É questão de polícia mesmo. Exatamente. Conselho tutelar, se tem menores, e a brigada... Porque o conselho tem as condições e a possibilidade e o dever até de retirar a criança se ele entender que ela está em perigo, mas outro condômino não pode nem deve interferir nessas situações. E uma coisa, doutora, que nos chamou a atenção aqui é que, havendo essa reclamação, que ela não seja a única, que se municiem de documentos ou de registro, mesmo que seja imediato, num papel, num livro. Gravações. Livro da portaria. Livro de ocorrência. Livro de ocorrência. Muitas vezes os condomínios têm sistemas. E até mais testemunhas. Exatamente, se vê mais. Né, doutoras? E mais testemunha daquele fato, para que em 5, 10 minutos se articulem e então tomem as providências para chamar o órgão competente, para também depois ter respaldo, né, doutora? Que não foi só eu que ouvi, outras pessoas também ouviram e algo está ocorrendo, né? Isso para caso de violência, né? De violência Mas se a gente doméstica, voltar para outras questões, por exemplo, como a gente estava falando aqui anteriormente, de drogas, ou até de uma questão de saúde, a pessoa tem esquizofrenia, né? Enfim, eu sou de uma opinião aqui em outros programas, já deixei isso registrado, acho que o diálogo sempre vale muito a pena, mas também não podemos ficar só no diálogo. Como que se dá esse diálogo? Se a gente pudesse fazer uma orientação para quem está nos assistindo, seria no seguinte sentido, de que, ciente do fato, possa se chamar as partes envolvidas por uma conversa, faz uma ata, chama o conselho apenas, o síndico e as partes envolvidas, interessadas, se faz uma ata, tem que ter um registro de que algo foi feito, né? Não ficar só na esfera do bate-papo, né? Registrar isso, não havendo isso, aplicação de multa, se for o caso. Depois, se mesmo com a multa mexendo no bolso não houver resultado, se procurar a competente ação judicial, fazer registros conforme o caso. Então, sabendo que cada caso é um caso, não existe uma regra, forma como eu vou agir diante dessa situação. Sim. Procure sempre um advogado especialista no assunto também que possa conversar, ter uma orientação mais adequada, a sua administradora ou a própria casa dos síndicos, enfim, para que você tenha uma orientação adequada para aquela situação. Né? Porque cada caso é um caso. É isso. E assim, doutora, muitos fatos ocorrem em condomínio que o síndico nos traz, né, doutora, para o escritório, questionamentos, etc. E nós temos que ter sempre em mente uma coisa, nós temos que sempre fazer e priorizar a preservação da vida. E não só do objeto que está sendo, digamos, avariado, que está sendo prejudicado com aquela atitude do condômino. Então, nós temos que preservar a vida. Por exemplo... Ou as vidas, né? Porque a vida pode ser muitas vezes a vida das vidas. Sim, né? Isso. Por exemplo, um condômino que está usando indevidamente seu veículo, e isso pode causar um prejuízo de danificar um bem material? Pode, mas pode causar um prejuízo de ordem pessoal a uma pessoa, né? Claro que seria a pessoa, mas um prejuízo a uma pessoa, então nós temos que pensar sempre na preservação da vida. Então isso tem que ser sempre registrado, como a doutora bem colocou aqui, todas as situações terem registros. Tem que ter histórico, tem que ter histórico. Porque a gente tem que pensar que na pior das possibilidades vamos brigar judicialmente por essa situação. E quando a gente chegar numa esfera de processo, a gente vai precisar de provas, reunir provas dessa situação. Então não podemos chegar lá em juízo
né? Falamos isso, nós precisamos... Me disseram, não pode. Exatamente, não se faz um processo na base do me disseram, a gente vai precisar de provas. Doutora, uma da situação também... Só um exemplo aqui, doutora, que me ocorreu agora, que eu já tive esse questionamento. Por exemplo, um equipamento da sala de ginástica que está com um problema elétrico, e é grave esse problema. E daí, mas eu preciso fazer cotações de orçamentos, isso e aquilo, o que eu vou fazer? Não, a primeira coisa, esse equipamento pode causar um prejuízo à vida, pode trazer com que uma pessoa que vai usá-lo se machuque, pode vir a não só quebrar uma perna, quebrar um braço, mas vir até a falecer, pode. Então, a atitude tem que ser imediata do síndico, né, a intervenção dele. Interdita o equipamento e de forma efetiva e providencia o que tem que ser providenciado. Não, mas agora tu não vai interditar porque nós estamos usando, é o horário da aula. Não, tem que tomar uma atitude efetiva, né, doutora? Sempre. E registrar e Sempre. Depois tomar as medidas causíveis. Uma das coisas hoje que também está sendo considerado condomínio nocivo ou antissocial é a velocidade dentro dos condomínios. Nós sabemos hoje que são vários condomínios que tem e a velocidade é 10 ou 20. Só que nós estamos tendo velocidade de 60, 80. Só as crianças estão na rua, brincando, porque elas estão achando que alguém está preservando. E criança picou a bola, a criança vai atrás. É por isso ela é criança. É o tempo de brincar. E nós estamos tendo problemas gravíssimos com relação à velocidade. Eles acham que estão no Tarumã lá correndo e está sendo notificados assim diariamente. Eu considero isso também um condomínio antissocial. Também. Porque ele está completamente... Também ciente dos seus deveres dentro do condomínio. E isso não é uma questão de deveres do condomínio, é de deveres de qualquer cidadão, a gente sabe, isso. Né? É como para isso que servem as faixas de segurança nas ruas, frente às escolas, enfim. No condomínio é a mesma coisa, tanto que muitos condomínios de casas que possuem essa questão de área comum, de transitam os carros, colocam obstáculos, né? Tu tem que andar com o carro quase que em zigue-zague para que tu não possa então adquirir velocidade, mas aqui daí né? eles fazem isso como se fosse Tarumã. Sim, mas, infelizmente. Mas, doutora, a senhora colocou muito bem. O síndico tem que tomar a sua atitude a sua posição nesse sentido. Sob pena de futuramente, ocorrendo uma situação gravíssima, ser também responsabilizado pela inércia, né, doutora? Nós estamos aqui falando sobre condomínio nocivo, condomínio antissocial, falando só dessas questões, na verdade, assim, de quem incomoda no condomínio, mas também se aplica ao condomínio antissocial para o devedor contumaz, né? Sim. Também temos essa questão que, né, é o devedor contumaz, também se aplica. Que não mais prejudica hoje o condomínio, né? E prejudica muito o condomínio, porque o condomínio sem saldo, sem caixa, não consegue fazer, né, força frente às despesas ordinárias e aquelas necessárias dentro do condomínio, né? Então, embora a gente não veja de forma muito, assim, usual essa questão de aplicabilidade do condomínio nocivo, antissocial para o devedor contumaz, ela existe. Inclusive, já existe julgado que foi para o STJ nesse sentido, né? E o que a gente diz, além da aplicação da multa pelo débito, começar a aplicação da multa. Exatamente, que é aquela que dói no bolso mesmo, né? Porque aquela do débito não se confunde. Inclusive, algumas pessoas também falam, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao CDC nas questões de condomínio, né? E são coisas diferentes. A gente tem a multa de 2% pelo atraso e essa multa aqui do condomínio antissocial é aquele devedor contumaz. Até nós tivemos aqui o nosso encontro de síndicas em março, as doutoras participaram e a gente falou sobre essa situação, né? Quem está nos assistindo e participou vai lembrar. A gente comentou dessa questão, foi um caso de uma construtora, se eu não me engano, né? Que ela foi condenada, que num espaço aí de 2 anos, ela deveu várias vezes condomínio e só pagava mediante o ingresso de uma ação judicial. Então, diante dessa situação, o tribunal entendeu que, de fato, através de um pedido do condomínio, que se tratava de um devedor contumaz, só pagava mediante, né, a ação distribuída. Então, nesse caso, se aplicou uma penalidade lá prevista no artigo 1337 do Código Civil, que é até 5 vezes o valor da taxa de condomínio, por ele ser um devedor contumaz enquadrado em condômino antissocial. É importante a gente fazer também essa observação, porque não só aquele que não cumpre as regras, enfim, porque pagar condomínio faz parte de uma das regras do condômino. É importante a gente lembrar isso. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. O assunto foi bastante polêmico, está sempre em voga, né? Sempre tem muita coisa para a gente conversar. Havendo dúvidas, como eu já disse anteriormente, encaminhe para nós, é um prazer responder. Acesse a nossa página www.casadosíndicos.com.br, faça contato através do e-mail contato@casadosíndicos.com.br e até o nosso próximo programa. Muito obrigada pela participação de vocês.